Gênesis, capítulo 26. Diz assim: Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e serei com você e o abençoarei, porque a você e à sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu à minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: É minha irmã. Ele tinha medo de dizer: É minha mulher, porque pensava assim: Os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaque havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: É evidente que ela é a sua mulher. Como é que você disse que ela era a sua irmã? Isaque respondeu: É que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: O que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: Quem tocar neste homem ou na sua mulher, certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra e, no mesmo ano, recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E, por isso, lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaque: Saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço, e, como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: Porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nesta terra. Dali, Isaque foi para Berseba. Na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo.
Então Isaque levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Abimeleque, seu amigo Austate e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaque. Isaque perguntou: "Por que vocês vieram à minha presença, se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês?" Eles responderam: "Vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz. Você é agora o abençoado do Senhor." Então Isaque lhes deu um banquete e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque e, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: "Achamos água." Ao poço, Isaque deu o nome de Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e Bazemate, filha de Elon, Eteu. Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Vamos a Jó, agora no capítulo 16. Jó, capítulo 16, diz assim: Então Jó respondeu: Tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vocês são consoladores que só aumentam o meu sofrimento. Será que não terão fim essas palavras vazias? Ou o que é que instiga você a responder assim? Eu também poderia falar como vocês falam. Se vocês estivessem em meu lugar, eu poderia dirigir-lhes um montão de palavras e balançar a cabeça na presença de vocês. Poderia fortalecê-los com as minhas palavras e a consolação dos meus lábios abrandaria a dor de vocês. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Na verdade, esgotaste as minhas forças. Tu, ó Deus, destruíste toda a minha família. Testemunha disto é que me deixaste enrugado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Na sua ira me despedaçou e me perseguiu. Rangeu os dentes contra mim e, como meu adversário, aguça os olhos. Homens abrem a sua boca contra mim, com desprezo me esbofeteiam, todos se ajuntam contra mim. Deus me entrega aos ímpios e me faz cair nas mãos dos perversos. Eu vivia em paz, porém ele me esmagou, pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Ele fez de mim o seu alvo. As suas flechas me atingem de todos os lados, atravessa-me os rins e não me poupa, derrama o meu fel sobre a terra. Ele me fere com golpes e mais golpes, arremete contra mim como um guerreiro. Costurei uma roupa feita de pano de saco sobre a minha pele e enterrei o meu orgulho no pó. O meu rosto está vermelho de tanto chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte, embora não haja violência nas minhas mãos e seja pura a minha oração. Ó terra, não cubra o meu sangue, e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora a minha testemunha está no céu, e nas alturas se encontra quem advoga a minha causa.
Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e o do filho do homem contra o seu próximo. Porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não voltarei. Capítulo 17. O meu espírito vai se consumindo, os meus dias vão se apagando, e só tenho diante de mim a sepultura. Estou cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a contemplar as suas provocações. Dá-me, ó Deus, um penhor, e sê o meu fiador diante de ti. Quem mais haverá que possa se comprometer comigo? Fechastes o coração deles para o entendimento e por isso não os exaltarás. Se alguém entrega os seus amigos como presa, os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas ele me pôs por provérbio dos povos. Tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe. Os meus olhos se escureceram de mágoa e todos os meus membros são como a sombra. Os retos ficam admirados com isto, e os inocentes se levantam contra os ímpios. O justo segue o seu caminho, e o puro de mãos se torna cada vez mais forte. Mas voltem todos vocês e venham cá, porque não acharei nenhum sábio entre vocês. Os meus dias passaram e fracassaram os meus planos, os desejos do meu coração. Transformam a noite em dia e dizem: a luz está perto das trevas. Mas, se eu aguardo a sepultura por minha casa, se faço minha cama nas trevas, se digo à cova, você é meu pai, e aos vermes, vocês são minha mãe e a minha irmã, onde está então a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas do mundo dos mortos, quando juntos descansarmos no pó. Que Deus abençoe a porção da sua palavra.